Ainda falando em saúde, o governo do estado resolveu fazer um alerta. O estoque de quase 20 medicamentos que são distribuídos obrigatoriamente pelo Ministério da Saúde estão zerados aqui no estado e devem chegar ao fim ainda neste primeiro semestre. A situação de calamidade está fazendo o governo do Maranhão cobrar a compra pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos agora, aqui no JG, o gestor estadual da assistência farmacêutica, Sandro Monteiro, que nos explica agora sobre essa situação e outros processos que envolvem a farmácia aqui no estado do Maranhão. Uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Bom, estamos diante dessa calamidade, como eu apresentei. São aproximadamente 20 medicamentos que já estão zerados. Qual é a perspectiva futura dos outros medicamentos que estão nessa linha de sumirem dos estoques da farmácia do estado do Maranhão, que são recebidos pelo Ministério da Saúde? É interessante nós falarmos assim, que essa política que rege esses medicamentos que estão em falta é o componente especializado da assistência farmacêutica, né? Então, assim, ela é uma política bem definida por linhas de financiamento e execução. Ou seja, existem medicamentos que são de responsabilidade do Ministério da Saúde, medicamentos de responsabilidade dos estados e medicamentos de responsabilidade da União, dos municípios. E justamente esses medicamentos de responsabilidade da União é que estão em falta em nossos estoques. Atualmente, hoje, nós já temos 19 medicamentos em falta, medicamentos destinados a pacientes transplantados, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, enfim, assim, uma gama de doenças que hoje, se fosse traduzir em números, hoje nós temos 1.256 pacientes totalmente desassistidos. E assim, nos próximos 30 dias, a tendência é que esse número de medicamentos em falta aumente. Nós fizemos uma projeção que mais 17 medicamentos podem faltar na nossa rede pública, né? Quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado, em conversa, em diálogo permanente, acredito, com o Ministério da Saúde? O governo do estado, trabalhamos em duas ações. A primeira é notificar os órgãos, né, reguladores. Nós já notificamos a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Vara da Criança, da Infância e Juventude. Então, paralelo a isso, nós somos membros da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, enviamos documento ao Ministério cobrando solução. E ontem estávamos em Brasília e recebemos um documento onde o Ministério Público Federal notificou o Ministério da Saúde para que regularizasse a situação o quanto antes. Bom, existe alguma forma, existiu um diálogo anteriormente do governo do estado com outros estados aqui da região Nordeste, no intuito de melhorar algumas compras para o estado? Como é que está esse diálogo? Existe possibilidade, por exemplo, desses estados tentarem tapar o buraco do governo federal com uma compra coletiva? Na realidade, assim, como esses medicamentos, eles são regidos por uma portaria federal, né? Então, assim, os medicamentos de obrigação da União, os estados não têm orçamento para comprar. Os medicamentos que mais impactam a gente a nível no âmbito estadual, nós estamos nos reunindo e visando a formação de consórcio, né? Há 15 dias também estivemos em Brasília, onde participamos da reunião do consórcio Nordeste, né, onde os 9 estados estão se articulando. Para você ter uma ideia, em 2018, nós adquirimos 120 medicamentos a um custo total de 130 milhões de reais. Então, nós vimos que desses 130 medicamentos, 20 comeram 50% desse orçamento. Então, por que não nos organizarmos, os 9 estados, e fazermos uma compra para ganharmos em economia de escala, né? Paralelo a isso, semana passada, ontem mesmo, eu também estive em Brasília, onde nós participamos também da reunião com mais um consórcio, que é o consórcio Brasil Central, que são os estados da região Goiânia, Brasília, Distrito Federal e o Maranhão, aonde a gente também está começando a construir essa conversa, né? O que a gente visa, o que é economia de escala, né? Como é que é feita essa compra, essa inclusão de novos produtos? Existe um critério para esse tipo de busca e compra desse material? Sim, hoje, assim, os medicamentos, para um medicamento estar disponível no SUS, ele tem que fazer parte de uma relação que chama Relação Nacional de Medicamentos, que nós chamamos de RENAME. Então, para esse medicamento entrar no SUS, ele é avaliado por uma comissão séria, comissão ética, chamada Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, né? Então, assim, o que acontece? O problema é que hoje, com o avanço dos medicamentos,
não tem-se como você incluir todos os medicamentos que são lançados na rede, que eu digo no Brasil, serem incorporados no SUS. Então você tem que ter vários estudos para que esse medicamento seja incorporado, para que ele possa ser avaliado e de fato incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas isso seria uma forma, se fosse feito isso costumeiramente, se atrelaria aí um resultado final com maior efetividade de alguns produtos, acredito eu, com um melhor preço também? Com certeza. Agora, é interessante nós falarmos assim, qual é o grande problema que os estados hoje vivem na questão do financiamento da assistência farmacêutica. Para você ter uma ideia, a judicialização é um fator preponderante que está consumindo os orçamentos públicos. Porque assim, se o medicamento ele não está inserido no Sistema Único de Saúde, o paciente ele vai tentar uma forma para ter o acesso. Sim. E o acesso é a judicialização. Então, isso é um gasto. Aí nós temos o que eu lhe falei agora há pouco, os medicamentos do grupo 2, que são obrigação dos estados comprar. Já é uma segunda via de gasto, né? E o terceiro e principal é justamente a desatualização da tabela de ressarcimento. Existem medicamentos hoje que as secretarias de Estado da Saúde compram e cobram do Ministério da Saúde, via uma produção, que a gente chama de APAC, né? Qual é o grande problema? Essa tabela está desatualizada desde 2006. 2006, que eu estou lhe falando, há 13 anos a tabela está desatualizada. Então, hoje, esses medicamentos são 60% bancados também pelas secretarias de saúde. Então, eu lhe dei 3 vertentes que estão, assim, de forma desastrosa, acabando com os orçamentos estaduais. Bom, nós gostaríamos aqui de agradecer a sua participação, o doutor Sandro Monteiro, gestor estadual da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado. Obrigado, que encontrem boas soluções, mesmo que seja na esfera até internacional, mas que sane esse problema que não deve ser só do Maranhão. Com certeza. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite.